E aí, confrade, beleza? Como é que foi hoje? Como é que você tá hoje? Bem mais animado que ontem, né? Porque essa classificação de ontem foi assim, diria chinfrim. A corrida curta de hoje foi a melhor das 4 que a Fórmula 1 já fez até agora, né? Mesmo que no Brasil, no ano passado, o Hamilton tenha feito uma corrida espetacular na sprint, mas foi basicamente o Hamilton que fez aquilo, né? Hoje não, hoje a gente teve uma pancada de ultrapassagem, muita disputa, foi muito legal e vamos falar nisso. Hoje a gente tem mais coisa para falar, né? Vamos falar nisso um pouquinho mais tarde. A primeira coisa que eu queria falar é que me perguntaram em tudo quanto é rede social, Twitter, Facebook, Instagram, nos comentários do Auto Racing, que de todas as redes sociais é disparado a melhor. Convido você a ir lá comentar, porque lá é muito legal, só vai ver coisas sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, gente que manja um pouco, alguns nem tanto, né? Muitos haters, mas é muito melhor que rede social, que, nossa, aparece cada coisa que dá até medo, né? Bom, me perguntaram muito uma pergunta que eu acho que é pertinente, né? Se pode mudar o acerto do carro de hoje para amanhã, como é que fica o negócio de parque fechado quando tem corrida sprint? Bom, o parque fechado, ele começou ontem, né? Logo na classificação. Acabou a classificação, os carros já foram para o parque fechado. Então, o acerto que os carros estavam ontem para fazer a corrida de classificação é o acerto que eles andaram hoje e o acerto que eles vão andar amanhã na corrida de domingo. Algumas coisinhas podem mudar, asa dianteira, algumas outras pequenas coisas, uma lista grande de problemas de confiabilidade, que já existe essa lista, então eles pedem permissão para a FIA e a FIA deixa e fica junto, né, para ver se é só nisso que eles vão mexer. Então, basicamente, o acerto do carro que foi feito ontem, eles correram hoje, vão correr amanhã. Então, como é que fica, né? Quem fez um acerto, porque tem previsão para chuva amanhã. Então, quem fez um acerto de chuva para ontem, pode se dar um pouco melhor amanhã no GP, né? Quem fez o acerto para seco, se bem que essa previsão do tempo, né, nunca é tão perfeita. Mas, de todo caso, a previsão para amanhã, eu estou com ela aqui, para Imola, na hora que começa a corrida lá, que começa às 3 horas da tarde, eles estão 5 horas à nossa frente, aqui começa às 10, lá começa às 3 da tarde, né? É 70% de chuva às 3 da tarde. Depois 73% às 4 da tarde, lá, né, todo horário de lá, e depois cai um pouco, talvez no final da corrida a gente tenha a pista um pouco mais seca, porque é 54% de previsão de chuva. Então, a gente provavelmente vai ter uma corrida amanhã na chuva, ou se não for a corrida inteira, vai ser aquele negócio de chove, aquela confusão, né? Que costuma dar corrida boa, apesar de não ter dado classificação boa, em corrida costuma dar corrida boa. Provavelmente vamos ter rodadas, talvez bandeira vermelha, então é isso, o acerto é basicamente o mesmo. Uma coisa que eu queria falar, achei muito importante hoje na corrida, nessa corrida curta, vou logo para o assunto principal. Eu acho que é a disputa Leclerc com o Vespa, né? O Leclerc tem que aprender a disputar com o Vespa, com o Verstappen, né? Porque o Verstappen, ele vai para tudo ou nada, e o Leclerc tem que aprender se ele está por dentro, né? E nós vamos ver a ultrapassagem agora, ó, vamos colocar a ultrapassagem para a gente ver como o Verstappen passou o Leclerc na freada. Olha lá, ele sai do vácuo, eles já estão na freada, aí o Verstappen passa ele por fora, né? Então, o Leclerc não pode deixar acontecer isso. Aí você está vendo uma imagem parada, ó, o Verstappen por fora, o Leclerc por dentro, eles já estão em zona de freagem, porque essa ultrapassagem não foi aquela ultrapassagem no meio de reta, que aconteceram algumas com o DRS, não. O Verstappen não entrou tão perto do Leclerc na reta. Então o DRS foi fazer efeito lá no final,
quando o Verstappen colocou por fora e eles já estavam na zona de freagem. Então, como o Leclerc já estava por dentro na zona de freagem, eu acho que ele tinha que dividir essa curva com o Vespa e não deixar o Vespa passar assim, né? Porque é o seguinte, meu, aí, como eu sempre falo, né, é o Verstappen, é o Vespa, né? Com ele não tem moleza. Não, a gente já viu, a gente vê isso há muitos anos e a gente viu muito bem isso ano passado. Com ele não tem moleza, ele vai para dividir mesmo e tem que dividir, porque se você tirar o pé ele vai passar você em todas, vai ganhar todas as divididas. Então o Leclerc está começando, né, apesar de eles tiveram muitos duelos no kart, mas na Fórmula 1 poucos duelos, né? Eles tiveram alguns duelos alguns anos atrás, principalmente na Áustria. O Leclerc agora, com o carro que ele tem, é um carro para disputar, para ser campeão, né? Assim como o Verstappen também tem. Não concordo que a Ferrari está muito melhor que a Red Bull, não está. Todas as evidências mostram que talvez a Ferrari esteja um pouquinho melhor, mas é pouca coisa, muito pouca, dá para tirar isso no braço, ainda mais sendo Vespa no outro carro. Então o Verstappen tem que ficar esperto, o Leclerc tem que ficar esperto, porque senão ele vai tomar do Vespa toda hora, né? Bom, vamos para o grid, porque aconteceu bastante coisa interessante, né? Principalmente muitas mudanças de posição, né? Ontem a gente teve um grid onde o Verstappen foi o pole, mas hoje ele já tomou na largada e depois ele teve que buscar o Leclerc. Depois tivemos Lando Norris em terceiro, Magnussen em quarto, Alonso em quinto, Ricardo em sexto, Pérez em sétimo, Bottas em oitavo, Vettel em nono e Sainz em décimo. Isso aqui mudou completamente, né? Quer dizer, foi uma corrida excelente de classificação, mudou completamente o grid para a corrida de amanhã. Então vamos já para esse grid, para a gente não perder muito tempo aqui, né? Os três primeiros, Verstappen, corridaça, nota 10, né? Apesar de ter perdido a largada, mas depois ele conseguiu se recuperar. Ele não detonou o pneu. O pneu da Red Bull costuma detonar antes do pneu da Ferrari. Ele guardou o pneu, conseguiu não deixar o Leclerc escapar. E no final, era na última volta, por isso que eu falo que o Leclerc tinha que defender. Porque era a última volta ali, entendeu? Então eu achei muito fraca a defesa de posição do Leclerc. Tomou. E o Sérgio Pérez fez uma bela numa corrida e chegou em terceiro. Aí o Sainz, uma recuperação muito boa, né? O Sainz ontem tinha feito besteira, tinha largado em décimo, se recuperou bem, fez lindas ultrapassagens e chegou em quarto. Amanhã ele larga em quarto, então largam os 4 melhores carros nas 4 primeiras posições, né? Verstappen, Leclerc, Pérez e Sainz. Vamos ver, não tem, o Binotto falou que não tem ainda ordem de equipe. Tá certo o Binotto, é muito cedo para isso, é uma estupidez fazer isso. Você tira, inclusive, se você começar a dar ordem de equipe agora, você tira o ímpeto do cara que você dá ordem de equipe. E a Ferrari precisa do Sainz, não só para ganhar o campeonato de construtores, mas até para o de pilotos, porque o Sainz tem condições de tirar muitos pontos no mínimo, né? O Sainz, na minha opinião, ainda tem condições de ser campeão. Mas para quem não acredita nisso, o Sainz, no mínimo, tem condições de tirar muitos pontos do Verstappen. Então, se você põe ele como segundo piloto agora, você tira essa vontade dele, entendeu? Até de ajudar a equipe. Porque o Sainz não é um cara assim que aceita essas coisas, entendeu? O Sainz é um cara que ele acha, e eu concordo com ele, ele tem condição de disputar o título. Então ele quer disputar o título até o momento que ele não tiver mais condição matemática. Então tá certo a Ferrari de não dar ordem de equipe, tem que deixar ir para cima até um momento, evidentemente, mais para o final do campeonato, quando um dos dois não tiver mais chance, quase nenhuma, né? Mesmo que ainda tenha uma chance matemática, mas tem que ganhar todas as corridas, dependa de outros resultados, aí não. Aí eu sou a favor de dar ordem de equipe.
mas até esse momento, até chegar esse momento ainda demora. Depois tivemos o Norris em quinto, segurou bem, né? O Norris foi o melhor do resto aqui, né? Porque hoje é Ferrari e Red Bull, então quem chega em quinto é o melhor do resto. Foi o Norris o melhor do resto, o Ricardo foi bem também, chegou em sexto, né? Só 3 segundos atrás do Norris, tudo bem, a corrida é curta, mas o Ricardo foi bem, não dá para dizer que ele foi mal, ele foi bem. Depois o Bottas fez boas ultrapassagens também, né? Inclusive em cima do Alonso, tudo. Foi muito boa a corrida do Bottas. Aí o Magnussen, que não conseguiu segurar a onda, né? O Magnussen largou com o pneu, uma tática talvez um pouco errada, ele não largou, todo mundo aí largou com pneu macio, e o Magnussen largou com o pneu, a Haas fez o Magnussen e o Schumacher largaram com pneu médio, né? Não achei que foi uma tática muito boa. O Magnussen ainda tomou uma advertência, porque na primeira volta ele começou a fazer um zigue-zague na reta para esquentar um pouco o pneu, né? Então achei errada a tática da Haas. Vamos ver o que eles vão fazer amanhã. Depois o Alonso em nono, perdeu algumas posições, né? Alonso, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falar besteira, mas o Alonso tinha feito quinto, então o Alonso largou em quinto, chegou em nono, né? Então não foi bem, o Alonso perdeu 4 posições, e o Mick Schumacher chegou em décimo, foi bem o Mick Schumacher, né? Porque ele tinha largado, o Mick Schumacher tinha largado em 12º, né? Então ele ganhou 2 posições, foi bem o Mick Schumacher. Quem não foi bem, de novo, né? Foi a Mercedes. O Russell chegou em 11º, que é exatamente onde ele tinha largado, né? Exatamente onde ele tinha largado. E o Hamilton foi pior ainda, né? Porque o Hamilton tinha largado em 13º e chegou em 14º. Ele perdeu 2 posições na largada e depois ele só conseguiu recuperar uma, né? A Mercedes está com, além do problema do kick da Mercedes, né? Você vai falar, mas a Ferrari também quica. A Ferrari quica. Só que a Ferrari quica só lá em cima. Então quando eles vêm na reta quicando, quando eles freiam para fazer a curva, o carro para de quicar imediatamente, né? E a Mercedes não, a Mercedes entra na curva quicando, quando a curva é acima de 200 por hora. Então isso aí mata os pilotos, né? E olha, eu vou falar, hoje foi um pouco melhor para a Mercedes. Se chover amanhã mesmo, a coisa piora para a Mercedes, porque eles estão com problema para esquentar os pneus. E na chuva o problema aumenta, porque apesar de não depender muito da temperatura de pneu de chuva, ele depende um pouco também, ele tem que esquentar um pouco, ele não pode ficar gelado, né? E a Mercedes, como ela tem dificuldade em esquentar o pneu, mesmo o pneu de seco, imagina um pneu de chuva, né? Então, isso aí é um problema. Depois tivemos o Stroll em 15º, então a Mercedes amanhã larga em 11º e 13º. O Tsunoda e o Vettel entre as duas Mercedes. O Vettel também não foi muito bem nessa corrida de hoje, porque o Vettel tinha largado em nono, não é isso? Vamos ver, para não falar, é isso. Tinha largado em nono e chegou em 13º, então também não foi bem, perdeu 4 posições. Aí tivemos o Hamilton, depois o ídolo Stroll, que não fez nada demais, o Ocon, né? Que melhorou, porque tinha largado ontem, tinha feito uma classificação ontem muito ruim, ele tinha tido problemas, eu nem sabia que ele tinha tido problema, ele tinha largado em penúltimo ontem, e hoje chegou em 16º, ganhou algumas posições, nada muito espetacular, mas foi bem. Gasly, né? Mal Gasly, o Gasly realmente não está muito bem, né? Inclusive tomou legal do Tsunoda, do Japa Boy. E aí em último o Latifi, né, que pelo jeito vai ser a posição dele sempre, o Albon em antepenúltimo, o Lafitte em último, e o Zhu, o Shin-Azhu em último, porque ele bateu, né? Logo na primeira volta, ele e o Gasly se tocaram, aí está também uma razão de o Gasly ter chegado mais atrás, bem mais atrás do que o Japa Tsunoda,
é porque aconteceu isso, né? Eles se tocaram. E o Zhou acabou batendo e teve que sair da corrida. Bom, acho que hoje é tudo, né? Acho que eu já falei o que tinha que ser, o mais importante de hoje. Vamos esperar amanhã a corrida. Amanhã, se chover mesmo, vai ser uma corrida bem complicada, pode acontecer um monte de coisa. Não sei quem é o favorito entre o Verstappen, o Leclerc, o Sainz e até o Pérez. Eu acho que pode ter chance. Não sei quem é o favorito entre eles. Eu tinha apostado no Sainz, né, porque eu acho que se o Sainz ganhar, isso vai postergar muito o negócio de ordem de equipe da Ferrari. Então eu tinha apostado no Sainz. Espero que o Sainz faça uma corrida como ele fez hoje e possa chegar na frente até ganhar a corrida. Não estou dizendo que ele vai ganhar a corrida, não acho que ele seja favorito. Eu acho que os 4 aí têm chance de ganhar a corrida, tá bom? Depois da corrida, amanhã a gente se fala. Bom sábado, se cuida, um abraço.